E depois de toda essa crise que eu vi aí no slide, de toda essa crise, o que acontece? Perceba aí no slide seguinte, olhe quais são os marcos iniciais para a Idade Moderna. Primeira coisa que você tem que analisar é a crise desse feudalismo que eu te mostrei agora, os motivos. Segunda coisa que você analisa, ou seja, o surgimento e o crescimento dessa classe que a gente chama de burguesia comercial. A outra questão que a gente pode dizer que é um marco importante para esse surgimento do Estado moderno, centralização do poder nas mãos desse cara que vai se chamar rei absolutista. E uma coisa interessante, as reformas culturais, que é o renascimento cultural, que eu acabei de falar para vocês, e as reformas religiosas. E aí depois eu vou adentrar, a gente vai ter uma aula só sobre renascimento e sobre reforma protestante. Sim, meus amigos, a reforma protestante foi uma das, vamos dizer assim, perspectivas que a burguesia encontrou para se dar bem na questão religiosa. Explico por quê. Olha para cá, por favor, vem para o quadro. A Igreja Católica, ela vai condenar em muito a questão da lucratividade. Ela vai dizer que quando um comerciante deve vender um produto a um preço justo. E um preço justo, né? Ele diz que se você exagerar na sua lucratividade, isso é pecado. Tá certo? Porque você vai estar explorando o seu irmão. Outra coisa também que você tem que fazer, que a burguesia fazia, era tal da usura, tá certo? Ou seja, o dinheiro emprestado a juros. Quando você precisava, o burguês estava lá para fazer isso. A Igreja Católica vai dizer, olha, meu amigo, usura é pecado. Por quê? Eu te presto um dinheiro, 100 moedas de ouro, e daqui a um mês você me dá 120, esses 20 é pelo tempo que eu fiquei com suas moedas. Você está fazendo comércio com tempo, e o tempo é uma coisa que é de Deus, então você está pecando porque você está fazendo comércio com algo que é de Deus. E aí a burguesia, sinceramente, por causa disso, tinha aquela coisa de combater a Igreja Católica. Quando vão surgir as religiões protestantes, principalmente, tá certo? O que a gente chama de calvinismo, tá? O calvinismo que vai ter vários nomes, tá certo? Na Inglaterra você vai chamar eles de puritanos, tá? São os puritanos ingleses. Na França, por exemplo, os huguenotes, tá certo? Os huguenotes, todos esses são protestantes calvinistas. E você vai ter esses protestantes dizendo o seguinte, olha por que a burguesia gostou dessa igreja nova que estava surgindo, desse protestantismo, tá certo? Ela vai dizer o seguinte, olha, na minha religião é o seguinte, se você é próspero, é porque Deus está do seu lado, tá certo? Se você é próspero, claro que se Deus não tivesse do seu lado, é a chamada predestinação, se Deus não tivesse do seu lado, você não ia ser uma pessoa rica. Então, se você está próspero, é porque Deus está do seu lado. Aí a burguesia vai dizer, cara, a religião católica condena isso. E essa protestante, quanto mais eu for próspero, quanto mais eu ganhar dinheiro, mais próximo de Deus eu vou estar. Então, a ética protestante, como Weber, né, vai falar, então a questão do capitalismo e a ética protestante, tá certo? Quando você lê esse livro, você vai ver por que a burguesia teve um projeto muito grande aí de adentrar a essa religião protestante, tá certo? Principalmente os calvinistas. Em outra aula nós vamos abordar isso tintim por tintim para você entender melhor. Mas se você percebeu aí, tem dúvidas? Por favor, hashtag no Enem BR. Vou dar aquela parada agora, antes de passar para outro slide, para você me perguntar algo que você não tem entendido até agora. Porque veja, o que é que a gente viu até agora? Olha para mim, deixa eu chegar bem pertinho de você. Tá muito perto, né? Deixa eu voltar. Olha para cá. Se você não entendeu, a gente não chegou ainda à centralização do absolutista. Nós estamos comentando somente, usando aqui, era fazendo exatamente uma análise da Baixa Idade Média, tá certo? A gente estava analisando por que essa Idade Média vai cair. A gente estava analisando quais foram, como diz aqui no seu slide, a crise que vai acontecer na Europa nesse período. E só para um detalhe, isso estava acontecendo na Europa.
Mas na África estava acontecendo outra coisa que não tinha nada a ver com esse surgimento desse rei absolutista. Na Ásia também não, tá certo? Mas, como, infelizmente, nós temos uma base de estudo eurocêntrica, ou seja, Europa, então, geralmente é isso que o Enem me pede, tá certo? Com algumas exceções aí, ele trabalha outros temas, mas não é o caso, a gente tem que fazer essa análise a partir disso aqui, tá certo? Essa análise é feita na história e na sociologia, tá certo? Essa coisa da crise da Europa, surgimento dos países, você entender como é que os países vão surgir, como é que a Terra tão dividida, com tantos poderes, com tantos senhores feudais, de repente todo mundo se junta, dando poder a um rei para centralizar tudo. Agora vamos entrar, nesse minuto, depois das dúvidas, realmente no país centralizado, ou seja, a formação que a gente chama de formação dos estados nacionais, tá certo?